Continuando um pouco aqui na teoria ainda, falar um pouco sobre terminações de refletores. Então, para começar, eu trouxe alguns exemplos. Eu vou falar um pouco sobre esses que vocês estão vendo. Então, o top lap, o que ele é? Ele é a terminação de estratos contra uma superfície sobreposta que foi erodida ou que não teve deposição, ou seja, uma superfície de bypass. A discordância, ela é uma superfície erosiva que separa duas camadas de estratos de diferentes idades, ou seja, mostra que essa deposição não foi contínua. Então, a gente consegue delimitar uma sequência da outra justamente por causa da discordância entre os horizontes. A clinoforma, ela não é exatamente uma terminação, ela é mais ou menos uma feição progradante, ela é muito vista em talude, né? E ela pode ainda ser subdividida em oblíqua e sigmoidal. Mas esses são os outros detalhes que eu acho que a gente aprofundaria mais. Passando para on-lap. A on-lap é a relação de base discordante, onde estratos horizontais terminam contra uma superfície inclinada, ou quando estratos inclinados terminam contra outra mais inclinada ainda. Essa seria a teoria explicada da on-lap. O down-lap é o contrário do top-lap, né? É a relação de base discordante entre os estratos que terminam em mergulho, em down deep, contra uma superfície horizontal ou contra uma superfície menos inclinada. O off-lap, ele também não é de fato uma terminação de refletor, ele é essa feição de quebra, porque é uma feição de progradação causada pela queda do nível de base, que também é mais observado em plataformas e taludes. Aqui a gente tem o truncamento erosivo, que eu já mostrei uns exemplos aí anteriormente. Ele é a terminação de refletores numa superfície que tem uma discordância causada por processos erosivos, né? Pós-deposicionais, aquela sequência que está abaixo dela. E os refletores contínuos, que é quando está paralelo ou subparalelo, a gente consegue perceber a continuidade lateral do próprio horizonte do refletor. Eu não vou falar as geometrias internas de uma a uma, podem ficar calmos, porque são muitas, são bastante mesmo. Eu coloquei aqui alguns exemplos que foram os que mais apareceram na minha dissertação. E aí, dentro desses exemplos, voltando, a minha dissertação foi na Bacia de Campos e Santos, então eu já esperava ver algumas feições. Então, por exemplo, a geometria interna caótica já é algo que se espera ver num corpo evaporítico, num corpo salino. Então, eu já peguei essas indicações justamente para entender e conseguir mapear futuramente, né? Então, lá eu consegui ver as geometrias internas paralelas e subparalelas, vi o caótico, né? O mounded caótico também apareceu bastante. Em algumas seções, eu consegui enxergar também os blocos rotacionados e a wave também, que ela está muito presente por causa da deformação da halocinese, por causa dos domos salinos. Então, mais especificamente nessa região, ou em regiões onde existe halocinese, é interessante de ver também o comportamento dos estratos que ficam acima dos domos salinos. Na maioria das vezes, acima dos domos salinos. Então, nesse lado aqui da esquerda, no exemplo A, a gente percebe que os estratos eles vão afinando do centro para as extremidades. Ou seja, isso significa que ela sofreu interferência da deformação do sal. Ou seja, ela foi depositada num período sim-halocinético, justamente por causa desse afinamento em direção às extremidades. Já no exemplo da direita, no B, a gente percebe que os estratos eles foram depositados de uma forma horizontal, eles não sofreram interferência da deformação do sal. Ou seja, a gente consegue afirmar que eles foram depositados no período pós-halocinético. Um pouquinho mais em detalhes, eu acho que essa imagem é até mais completa que a outra. Aqui já tem o que eu falei das camadas sim-halocinéticas, que elas vão afinando em direção às extremidades. Aqui no meio, onde as camadas elas são mais espessas, é justamente onde existe o eixo de crescimento dessas mini bacias, que é o que a gente chama quando são aquelas mini bacias entre os domos salinos. E além disso,
a gente tem aqui as camadas que foram depositadas no período pré-tectônico, pré-halocinético. Então, o que acontece? Aqui embaixo tem um exemplo em roxo a gente tem o corpo evaporítico e em cima foram depositados sedimentos antes da deformação. Quando o sal se deformou, esses sedimentos eles foram deformados também, só que eles não afinam, eles mantêm a mesma espessura do início ao fim. E assim a gente consegue inferir que essas camadas elas foram depositadas no período pré-halocinético.